Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa apostila, nós estamos na página 13, no item citações. Então, vamos ver o que são essas citações. As citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho, ou seja, a menção no corpo do texto de uma informação extraída de outra fonte. As citações podem ser representadas pelos sistemas numéricos de autor-data, devendo o sistema ser escolhido, mantido, em todo o trabalho. Em casos omissos, nesse manual, foi utilizado o manual do Centro Paula Souza para fazer essa apostila, ele pede para consultar a ABNT a 10520 de 2002, citações em documentos. O Centro Paula Souza definiu os trabalhos acadêmicos da instituição, deve-se utilizar o sistema de autor-data. Então vamos lá, citação direta. O que é uma citação direta? É uma transcrição textual da parte da obra do autor consultado sem alteração. Deve-se mencionar o número da página. A citação direta, pessoal, nós temos dois modelos. Nós temos a direta curta e a direta longa, tá? A direta curta é até 3 linhas e a direta longa tem mais de 3 linhas, mais de 3 linhas. Tudo bem? Ok. Então, quando for até 3 linhas, ela é curta. Quando for mais de 3 linhas, ela é longa. Vamos ver a diferença. Citação direta com até 3 linhas. As citações diretas com até 3 linhas são inseridas no texto entre aspas. Somente essa citação utiliza aspas duplas, tá? Como aparece no original, com indicação da fonte. Caso existam aspas no texto original, substitua-as na citação por aspas simples. É o mesmo botãozinho do teclado da aspa dupla, ok? Após a citação, a fonte aparece de forma simplificada, mencionando-se o sobrenome do autor, seguido da data de publicação, da obra citada e a página de onde foi retirada a citação entre parênteses. A fonte completa deve constar na lista de referências no final do trabalho. Tudo bem? Então, o exemplo que a nossa apostila traz é esse. Abre-se aspa aqui, fecha aspa aqui. Às vezes, a falácia se revela apenas quando o locutor é questionado. Muito bem. Daí, a gente tem aqui o autor em caixa alta, o ano da publicação e o número da página. Lembrando, pessoal, que o nome do autor a gente sempre pega o último nome dele, né? Por exemplo, se eu tiver uma obra que ela é do Antônio Silva, e essa obra foi publicada em 2002. Isso daqui vai ficar Silva, caixa alta, que é o último sobrenome dele, vírgula, 2002, tá? Como eu não tenho o número da página, que nesse caso eu peguei de uma obra da internet, fica sem página. Mas livro eu tenho que colocar o número da página, tudo bem? Na lista de referência, eu vou colocar o último sobrenome do autor, os outros nomes dele, então no caso eu colocaria Silva, vírgula, Antônio, ou só aponto o nome da obra dele, aonde foi publicado, no caso São Paulo, a editora e o ano. Citações diretas com mais de 3 linhas. Então, com mais de 3 linhas, elas devem ser apresentadas em destaque, separadas do texto, com recuo de 4 centímetros à margem esquerda, com letra menor que utilizado no texto e sem aspas. Quando a gente fala fonte menor, a gente está falando em fonte tamanho 10, tá?
O espaçamento entre linhas deverá ser simples. Então, esse daqui é o modelo de uma citação direta com mais de 3 linhas, ok? Recuo de 4 centímetros, fonte 10, espaçamento entre linhas simples. As citações diretas, elas podem ser indicadas por supressões, que indicam a interrupção ou omissão de citação sem alterar o sentido do texto. São indicadas pelo uso de reticências entre colchetes no início, meio ou final da citação. Exemplo. Segundo Baltimore, que foi publicado em 1987 na página 72, assinala: eu entro com aspas, entro com a supressão, coloco a citação dele, coloco outra supressão aqui e fecho com aspas. Comentários são indicados entre colchetes no início, meio ou final da citação. Exemplo. Segundo Guajado, 2004, na página 33, a classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento em grande parte do mundo, apresenta uma série de dificuldades que relaciona a estatura do peso corporal, IMC, índice de massa corporal. Olha aí os colchetes, aqui e aqui. Já que esses dois fatores são flutuantes no processo do crescimento e desenvolvimento, ok? Quando eu vou dar ênfase ou destaque, as palavras ou expressões destacadas no texto devem ser indicadas a expressão grifo nosso, entre parênteses, após a chamada da citação ou grifo do autor, caso o destaque já esteja na obra consultada. Exemplo, aspas, venho com a citação. Caracterizada como formadora de pessoal para apoio ao progresso social na universidade, se objetiva, coloquei os 3 pontinhos, os colchetes, venho com o autor, o ano, a página, grifo nosso. Então, foi feito um grifo do autor. Aqui já é grifo do autor. Mesma coisa, ele coloca a citação bonitinha e faz o grifo, tá? Esse grifo pode ser um negrito, pode ser um itálico, pode ser um sublinhado, tá? Citação indireta. Como assim? Então, a gente tem que pensar assim, pessoal. A citação direta é o famoso Ctrl C mais o Ctrl V. Copia e cola. A indireta é quando você fala com suas palavras. Então, quando eu copio e colo, o que ele falou na íntegra é citação direta. Quando eu falo com as minhas palavras, é citação indireta. Então, a citação indireta é um texto baseado na obra do autor consultado, é uma citação do conteúdo do autor com alterações. A indicação da página é facultativa, podendo ou não ser mencionada. Por quê? Eu posso ler um livro de 200 páginas e fazer uma citação indireta do livro inteiro. Ou seja, eu não estou citando uma página do livro, e sim o livro todo, tá? Por isso que não é obrigado. Neste caso, as aspas não devem ser usadas. Não usar aspas na citação indireta. Exemplo, como lembra Martins, em 1980, eu tenho que colocar o autor, o ano da publicação. O futuro desenvolvimento da informação está cada dia mais dependente de uma normalização. Então, eu não usei aspas, não usei recuo, mesmo se eu colocar com mais de 3 linhas ou menos de 3 linhas, não há uma diferença. A única coisa, eu tenho que colocar o autor, o ano da publicação e colocar com as minhas palavras. Eu não posso colocar uma cópia literal dele.
Observação. No final do trabalho, na listagem de referências, relaciona-se o documento consultado de forma completa. Tudo bem? Já a citação de citação é uma transcrição direta de um texto que não se teve acesso ao original, ou seja, retirada da fonte citada pelo autor da obra consultada. Indicar o sobrenome do autor do texto original seguido do termo apud, que significa citado por, conforme e segundo, e do sobrenome do autor cuja obra a citação foi feita. Na lista de referências indica-se somente a obra consultada. Então eu tenho aqui, quando a gente fala em obra consultada, em obra que a gente não teve acesso, quando você está lendo um livro, nesse livro tem uma citação que você pegou a citação que o cara colocou no livro dele. Então, você não tem a obra original que ele citou, entende? Então, o que eu vou fazer? Olha o exemplo aqui. Marinho é o original. 1980, Apud Marconi, que é a obra consultada. Então, se eu olhar pelo que ele fala, que é citado por, conforme, segundo, eu tenho aqui que Marinho, que a publicação dele de 1980, ele foi citado por Marconi Lakatos em 1982. E olha que interessante que a gente pode ter um macetezinho. Sempre a obra mais velha, ela vem por primeiro da obra mais nova e o apud no meio. Porque sempre o mais antigo sempre o mais antigo que será citado pelo mais novo, tá? Então, Marinho, 1980, foi citado apud por Marconi Lakatos em 1982. Apresenta a formulação do problema como uma fase. Então, quando eu vou fazer a citação, lá entre os meus parênteses, eu coloco Marinho, o ano da publicação, apud e o Marconi Lakatos e o ano da publicação do Lakatos. É isso, nada mais, nada além que isso. Então, somente para a gente fechar essa parte de citação. Então, a citação direta, curta. Citação direta, curta. Vamos lá, vamos diminuir isso daqui, que tá muito grosso. Direta, curta. Ela tem até 3 linhas. Uso aspas, tá? Uso aspas duplas. É a cópia completa, sem mudar o sentido, tá? Isso daqui é a citação direta curta. Até 3 linhas, uso aspas duplas e a cópia completa. Então, isso é a citação curta direta. Agora eu vou marcar para vocês aqui a citação curta. Curta não, a citação longa. Então, a longa ela tem mais de 3 linhas. Eu não uso aspas. Não uso aspas, tá? Ela tem um recuo de 4 centímetros à esquerda. E o espaçamento entre linhas dela, espaçamento entre linhas é simples, ok? E é a cópia também, eu copio e colo, tá? Já a citação indireta, falo com as minhas palavras, falo com minhas palavras. A formatação é normal. Formatação
normal. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Um abraço.